Capítulo 2. Método Gazi de Sá. O método do paraibano Gazi de Sá, 1901 a 1981, foi por algum tempo o único no Brasil que se baseia no sistema relativo, aborda apenas o sistema tonal. Guido de Arezzo foi o primeiro a adotar por volta do ano 1000 o solfejo relativo, utilizando as sílabas ut, ré, mi, fá, sol, lá, para indicar o grau do modo. Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, publicou diversos trabalhos nos quais destacava sua importância e insistia no retorno ao sistema relativo. Sarah Glover e John Curwen, 1861 a 1880, criaram e aprimoraram, respectivamente, o método tônica-sol-fá ou tônica-dó. Chamavam a atenção do aluno para a sonoridade característica de cada grau, que gerava uma sensação auditiva, conduzindo à representação mental do som. A cada grau era atribuído um caráter, sendo as notas dó, mi, sol consideradas sons estáveis. Apoiado nesses especialistas, Zoltán Kodály reestruturou o seu método, baseado no sistema relativo, utilizando o folclore húngaro, que foi totalmente levantado por ele, juntamente com Béla Bartók. No Conservatório de Moscou, para treino de solfejo em aula, utilizava-se muitas vezes do canto por graus. Sabe-se que atualmente na Bulgária é utilizado o canto com números, representando os graus da escala. O professor Gazi de Sá, segundo consta, apesar dos seus contatos com o mundo europeu, não conhecia o método Kodály, e é muito interessante observar as bases do seu método, comparando com o anteriormente citado, vista que ambos encontraram, pode-se dizer, as mesmas respostas para os mesmos problemas. Gazi de Sá vem de uma família que não apoiava muito o estudo de música. Seu desejo era que ele fizesse medicina. Em razão disso, estudava piano sozinho e escondido. Quando viajou para o Rio, estudou piano com Oscar Guanabarino. Ao voltar à Paraíba, em 1930, fundou a Escola de Música Antenor Navarro. Segundo o musicólogo Adhemar da Nóbrega, Gazi de Sá iniciou suas atividades docentes já em 1923, o ensino de piano na Paraíba. Entretanto, sua primeira audição de canto coral ocorreu somente em 31 de 8 de 1931 e contou com a participação dos alunos da Escola de Música por ele fundada. Retornando ao Rio de Janeiro, em 1947, tornou-se professor do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico, substituindo Arnaldo Estrela. No Rio, Gazi de Sá colaborou com Villa-Lobos na implantação do canto orfeônico, 1934 e 1936, quando então integrou o coral do professor do SEMA, além de copiar centenas de páginas manuscritas da fase áurea do contraponto, bem como obras do século XVIII e XIX, que não eram encontradas no mercado. Segundo o musicólogo Adhemar da Nóbrega, ele transferiu esse tesouro imensurável para a Paraíba. Segundo o citado musicólogo, Gazi atuou também como produtor musical, buscando estimular a sensibilidade do público de João Pessoa. Ele promovia, à custa de esforços inéditos na província, a apresentação de eminentes artistas em João Pessoa: Bidu Sayão, Guiomar Novaes, Andrés Segovia, Tomás Teran, etc. Os únicos registros existentes sobre o trabalho desse especialista não haviam sido editados quando da realização da primeira edição deste estudo. Sabe-se que a Universidade da Paraíba tomou para si o encargo de editá-los, mas até hoje ainda não o fez. Obtivemos cópia dos apontamentos para o aluno, extraídos do livro Musicalização, que fazem parte do método Gazi de Sá, registrado no MEC sob o número 13146, assim como de uma coletânea de solfejos, hinos, canções e canones, também registrados no MEC sob o número 13145. Em razão de todas essas dificuldades, o emprego do método antes da edição do trabalho ficou restrito às pessoas que o conheceram de perto e que por isso mesmo puderam aquilatar sua importância,
Estamos convictos da qualidade desse trabalho e lamentamos o fato de o Brasil ainda ser um país sem memória. Em outra cultura, ele seguramente já teria extrapolado fronteiras e adquirido status de método de musicalização. Aqui só era adotado pelos professores Hermano de Sá, que o aplicavam no Centro Educacional de Niterói, para a professora Teresia de Oliveira, no mesmo centro, e na Escola de Música Vila Lobos, nas classes de musicalização, onde era coordenadora, e pela professora Regiane França, na ProArte do Rio de Janeiro. Atualmente, no Rio de Janeiro, sabe-se que o método continua a ser praticado nas classes da disciplina Processos de Musicalização ORF, GASE, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, sob a orientação do professor Helder Parente, e ainda através da prática docente e coral do professor Luiz Carlos Franco Peçanha. Esse último desenvolve suas atividades nas aulas de educação musical no Centro Educacional de Niterói e nas aulas de teoria e percepção musical no Centro de Estudo e Iniciação Musical da Universidade Federal Fluminense, UFF, ambas desde 2002. Como resultado do sucesso encontrado em sua prática, com reflexo mais imediato no canto coral, essas atividades foram estendidas ao Conservatório Brasileiro de Música, Centro Universitário, em cursos regulares de extensão sobre o método Gásio de Sá, objetivando mostrar suas ferramentas e soluções para musicalização na escola básica. Em princípio, podemos dizer que nesse método a voz é um elemento da maior importância e talvez por isso mesmo ele não tenha tido receptividade. O Brasil não é um país de tão forte tradição vocal como, por exemplo, a Hungria, onde as pessoas desde a primeira infância cantam e onde se encontrar para ler música à primeira vista é um hobby dos mais cultivados. Não pretendemos comparar realidades tão distintas. Nosso enfoque visa, sim, a tentar estabelecer paralelos, para que se possa perceber por que funcionou lá e no mundo inteiro e aqui não funciona um similar nacional. Sabe-se que na Hungria a música faz parte do currículo mínimo obrigatório e que é considerado analfabeto todo aquele que não sabe ler música. Lá, Hungaria ou outro qualquer servidor mais humilde lê música tanto quanto fala húngaro, pois as aulas de música são ministradas juntamente com o ensino do idioma húngaro, desde o primeiro segmento do primeiro grau. A professora Teresia de Oliveira, em seu depoimento datado de 25 de 4 de 1987, revelou que havia estudado 10 anos de música, porém com péssimos professores. Fui então estudar com Gásio de Sá na Paraíba, e pela primeira vez a música começou a soar como música. O estudo foi fascinante. Constatando a falta do hábito de fazer música na casa da criança brasileira, Gásio procurava fazer desta uma coisa gostosa, eliminando assim o tabu de que música é difícil. Ele procurava sua essência, abordagem do ritmo e do som. Os alunos sentiam e descobriam na música um pulso, comparado ao pulsar dos nossos corações, e verificavam a existência de dois movimentos, o pendular e o circular. Vivenciavam corporalmente esses movimentos, sendo levados a realizá-los, com braços alternados e a reger a turma. Inicialmente, eram solicitados a dizer qual dos gestos demorava mais, o pendular ou o circular. Respondiam unicamente com base na audição, não sendo permitido olhar. Tão logo descobriam um pulso, procuravam o acento. Por exemplo, ouviam a música Marré Marré, marcavam um pulso e em seguida o acento. Começavam a cantar e acompanhar a música com gestos de mão para dentro, início do pulso, e para fora, divisão binária do pulso. Cada unidade começa e termina com a mão sempre para dentro, tanto no gesto pendular quanto no circular. Gráfico. Nota: cada unidade começa e termina com a mão para dentro. Procure sentir o prazer do trabalho em grupo, na execução uniforme destes movimentos com seus próprios colegas, colocando-se em frente aos mesmos e os dirigindo. Faça alguns gestos pendulares e passe em seguida a outros tanto circulares, ora com o braço direito, ora com o esquerdo, ora com ambos. Sá, 1990, página 21.
Ele sugeria que o professor determinasse antes o número exato de gestos pendulares e circulares que os alunos deveriam fazer. De início, ele praticava um número regular de pendulares e circulares. Posteriormente, se faziam diversas combinações. O objetivo era a vivência de pulsos alternados com divisão binária e ternária com desenvoltura. Os pulsos podem ser leves ou pesados, utilizando-se a ideia de arcis e teses. Quando pesado, é acrescentado acento grave ao seu sinal representativo, pois quando falamos a silabação, sem querer, a voz naturalmente se torna mais grave no peso. Dependendo da emoção, do sentimento que a música traduz, a duração do gesto resulta em um movimento lento, ou moderado ou rápido. Sá, 1990, página 22. Exemplo. A página mostra um gráfico. Pratica-se muito esses gestos, ora dizendo o tá e ora pensando o tá. Quando ele é pensado, vem entre parênteses. Sá, 1990, página 23. Percebe-se uma preocupação constante com a audição interior. Executar e sentir estão sempre associados e integrados em todos os exercícios. Faça a apresentação com nomes de nota da escala de Dó, denominada padrão, substituição por números sendo chamados de grau da escala. A demonstração da necessidade de resolução do sétimo e do segundo graus, sons apelantes sobre a tônica, som resolutivo. Mais adiante, ele introduz o quarto grau como apelante e ainda os conceitos de resolutivo absoluto, primeiro grau, e resolutivo relativo, terceiro e quinto graus. Sá, 1990, página 107. Exemplo. A página mostra um gráfico. Gazi propõe exercício de duas vozes para que os alunos possam melhor perceber e fixar as atrações. Exemplo. Aí a página mostra um gráfico. Os traços acima e abaixo representam a oitava em que deverão ser cantados. A prática do som é realizada baseada nos exercícios de atração e resolução, tônica, supertônica e sensível, ou seja, pergunta e resposta. Exemplo, a página mostra um gráfico. Diversas combinações são feitas apenas com esses graus. Antes de, ritmicamente, se focalizar o dobro da unidade, faça vários exercícios, utilizando-se palavras. Os alunos são levados a vivenciar os conceitos de artes e teses, e posteriormente frases. Eles são estimulados a adaptar palavras a diferentes ritmos, bem como a criar frases utilizando os ritmos estudados. Ora, são sugeridas palavras e ou frases. Ora, são propostos os ritmos para que eles façam a adaptação. Essas práticas envolvem um trabalho consciente de prosódia, que nos remete ao método Orff, pela ênfase com que é trabalhado o ritmo das palavras. À guisa de sugestão, pode-se pedir que a turma traga como exercício de casa palavras para os mais diferentes ritmos. O professor pode propor um modelo e ir aos poucos aumentando a sua complexidade. Já realizamos em nossas classes esse tipo de trabalho, logrando obter êxito e muita criatividade por parte dos alunos. Recorremos, em alguns momentos, a propostas temáticas, a saber, nomes de cores, de flores, de cidades, de estados, de países, de times, etc., até chegarmos a um trabalho com utilização de provérbios, adivinhas, lenga-lenga, etc. Exemplo, a página mostra um gráfico. Quando um ritmo vem entre parênteses, significa pausa ou silêncio daquele respectivo valor. O dobro é representado por L no gesto pendular e L ponto no circular. A página mostra um gráfico. O processo de utilização de palavras para ajustes prosódico continua sendo observado com a introdução do dobro. Toda e qualquer possibilidade é abordada, ou seja, colocar palavras nos ritmos, colocar ritmos que contenham o dobro das palavras, e ainda a colocação da série 712 no unigrama. Exemplo, a página mostra um gráfico. É dada uma ênfase muito grande à percepção da sensação de pergunta e resposta, subdividindo-se esta em suspensiva, apelante e conclusiva resolutiva.
Esta ênfase logo será abandonada quando a consciência do intervalo estiver dominada. Como exemplo, citam-se as canções Marré, Marré, Na Bahia Tem e Parabéns a Você, utilizando-se 2 alunos para entoarem alternadamente cada frase, observando-se seu caráter através de exercício, no qual cada frase ou membros de frase são realizados de maneira diferente. Canta a primeira frase, palmeia a segunda, a terceira é treinada com uma audição interior. Volta a cantar a quarta e assim por diante. A formação de compassos através da observação e repetição periódica dos acentos. Exemplo, a página mostra um gráfico. Começam as noções de ascendente ou descendente, grau conjunto ou disjunto, assim como a denominação de segundas maior e menor. Antes já eram vivenciadas, mas sem a devida nomenclatura. Exemplo. A página mostra um gráfico. Nota-se uma grande preocupação com a fraseologia e com os elementos básicos da estruturação rítmica e melódica. Os alunos, por exemplo, de estruturas rítmicas simples, compreendem o que vem a ser inciso, membro de frase, frase e período. Inicialmente, trabalham o período quadrado, composto de 2 frases, suspensiva e conclusiva, 2 membros de frase, pergunta e resposta e 2 incisos, em improvisação rítmica ou melódica, o que estimula e desenvolve a criatividade dos mesmos. Exemplos, a página mostra um gráfico. Não há, nesse enfoque de se cantar por grau, rejeição contra a utilização do nome da nota. Apenas se opta pelo primeiro expediente por ser mais simples. O trabalho no âmbito da tonalidade fica reduzido apenas a 2 séries, uma para o modo maior e outra para o menor, já que a função dos graus é sempre a mesma. Ao passo que a nota, simplesmente por si só, não estabelece nenhum vínculo funcional. No quadro a seguir, é demonstrado um tipo de exercício para se associar o grau à respectiva nota em diversas tonalidades. Com esse intuito, quando o aluno vê grau, canta o nome da nota correspondente, e quando vê nota, canta o grau. Na página mostra um gráfico. As tonalidades são trabalhadas desde o início, quando o emprego dos graus da escala, atribuindo-se ao primeiro grau o nome da nota, que lhe fixa a altura, a qual será determinada por meio da diapasão, criando no órgão vocal do educando a sensação da altura exata do som. A consequente localização do primeiro grau ao lado do nome da nota determina a escala em apreço. Sá, 1990, página 18. Utilizando-se ainda somente dos graus 7, 1, 2, o aluno é levado a entender o que vem a ser nota real e notas melódicas, bordadura, apogiatura, escapada e nota de passagem, através de pequenos exercícios visando a esse fim. Exemplo, a página mostra um gráfico. No exercício abaixo, todas as noções de ritmo, métrica, pulso, dobro e compasso, até agora vivenciadas, passam a se mesclar com as notas melódicas e o canto em todas as tonalidades. Exemplo, é dada ao aluno uma pequena melodia, chamada de período síntese. Para-se juntar a isso notas melódicas e ritmo. Eis o resultado que poderia ter sido outro. A página mostra um gráfico. É aconselhável solicitar aos alunos que analisem o compasso e a melodia, que cantem em todas as tonalidades. Esse tipo de exercício é bastante praticado nos 2 tipos de movimento. I, ponto. Divisão da unidade. Com o mesmo tipo da experiência aplicada ao dobro, o aluno é conduzido à compreensão da divisão da unidade. A silabação é somente um recurso, um meio, nunca uma finalidade rítmica. O gesto pendular divide a unidade em 2 partes. Divisão binária, tate, gesto para dentro, tá, gesto para fora, ti. O gesto circular divide a unidade em 3 partes. Divisão ternária, tá, té. Exemplos de exercícios. Aí a página mostra um gráfico. Gase, 1990, página 69 e 71, propõe diferentes exercícios onde alterna primeiramente unidade com dobro e posteriormente unidades com dobro,
metades ou terços nos 3 movimentos básicos, a saber, lento, moderado e rápido. Realiza os exercícios em 2 ou 3 grupos, em função da divisão da unidade, solicitando que cada grupo cante uma das metades ou terços. Ele busca ainda outras alternativas para a execução vocal, a saber, quando ouve a sílaba já, trocam entre si ou a combinar, alternam metades ou terços falados com pensados. Os exercícios de prosódia voltam a ser trabalhos com um novo conceito, formas téticas e anacrúsicas. Gazi, 1990, página 74, motiva os alunos a pesquisarem palavras que se enquadrem nos modelos. Exemplo, a página mostra o gráfico. A partir dessa fase, o aluno inicia o treinamento da audição interior, chamado por Gázio de Sá, 1990, página 75, de silabação mental, traçando um paralelo entre esta e a leitura silenciosa. Introdução do 3º e 4º graus, mediante e subdominante. O 3º grau é considerado um grau resolutivo e o 4º grau apelante. Exemplo, a página mostra um gráfico. Toda sorte de combinações passa a ser feita sempre com o intuito de se estruturarem perguntas e respostas. Através da audição e emissão de frases diversas, o aluno é levado a sentir a diferença de uma frase terminada em 3, conclusivo relativo, e outra em 1, conclusivo absoluto. A partir desse momento, passa-se a trabalhar com o bigrama. A página mostra um gráfico. Procede-se agora a uma análise e classificação das possibilidades intervalares dentro desse novo âmbito sonoro. Simultaneamente a isso, o aluno pratica a colocação das notas melódicas, tal qual fez com a série 712, descobrindo o compasso, analisando a melodia, propondo textos e finalmente cantando em todas as tonalidades. O restante do capítulo mostra vários gráficos, então vale a pena ler no livro.